Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um para o desafio Fuxicando sobre Chick-Lit que eu estou realizando no blog Livros e Fuxicos. Minha escolha para o desafio esse mês foi Ligações da Rainbow Rowell, que eu li para o item Ler um Chick-Lit que não tenha pessoas ou imagens de pessoas na capa. Eu tenho vontade de ler Ligações há muito tempo. Aqui pro Livros e Fuxicos eu fiz uma vez um post, eu acho que foi em 2013, falando de futuros lançamentos internacionais que eu gostaria de ver no Brasil. E um dos livros que eu coloquei lá na lista foi o Ligações, porque quando eu li a sinopse dele eu fiquei louca para poder ler. Eu achei muito interessante a ideia do livro. E aí eu fiquei torcendo muito para ele ser publicado aqui. Na época o Eleanor in Park já tinha sido lançado aqui, só que eu não tinha feito a ligação do nome da autora com o livro, entre os livros, né? Porque eu não tinha lido Eleanor in Park, eu não tinha tido muito interesse e tal, então eu não tinha feito essa conexão entre os livros. E aí quando as pessoas começaram a comentar, a Rainbow, aí que eu fui me ligar que ela já tinha livro lançado aqui, que esse em algum momento chegaria. Esse mês então foi meu aniversário e eu ganhei o Ligações da Pada aqui do Livros e Fuxicos, da minha gêmea. E o livro, assim que ele chegou, eu praticamente já comecei a ler. Passei na frente de todo mundo descaradamente, passei na frente de todos os outros livros, porque realmente não deu pra esperar. O livro ele vai trazer a história da George McCoo. Ela é uma roteirista, ela é roteirista de seriados de TV. E agora, na semana do Natal, ela recebeu uma proposta irrecusável. A chance do seriado dos sonhos dela e do amigo dela, o melhor amigo dela, que também é roteirista, eles são amigos desde a época da faculdade. A chance desse seriado ser produzido apareceu pra eles, só que pra isso eles precisam entregar o roteiro do episódio piloto e de mais 4 outros episódios. Como eles estão na semana do Natal e eles têm um prazo para entregar tudo isso, o que ela precisa fazer para poder escrever e trabalhar é deixar de viajar com a família dela para a cidade, para a casa dos pais do marido dela. E aí quando ela fala, né, que não vai dar pra fazer a viagem e tal, o marido dela fala, ok, a gente vai sem você e você comemora o Natal com a gente depois, as meninas vão adorar comemorar 2 natais. E aí ela fica totalmente abalada, porque o marido resolveu ir sem ela ficou, vai ficar sozinha ali, e quando ela faz isso, não só ela começa a repensar todo o relacionamento deles, quanto também algo estranho começa a acontecer. Ao tentar ligar pro marido e tal, ela percebe que ela está falando com o Neil do passado, o marido dela do passado. Então ela não sabe se ela tá meio que numa máquina do tempo do telefone, se ela precisa mudar alguma coisa no passado, por que aquilo tá acontecendo, e o livro se desenvolve a partir disso. Fiquem tranquilos que tudo isso que eu falei é bem o começo do livro, então não tem nada de spoiler aqui. Eu confesso que, inicialmente, eu demorei um pouco pra poder me envolver, aliás, não me envolver com o livro, mas começar a achar ele uau. Alguma coisa na escrita da Rainbow Rowell causou algum estranhamento em mim, então eu me senti um pouco distante das personagens, um pouco distante da história como um todo, e eu acho que por causa da escrita da Rainbow Rowell. O livro ele se passa em terceira pessoa, através da ótica da George. Então, embora ele seja em terceira pessoa, a gente vê os fatos de acordo com a visão dela. E eu não acho que tenha sido a terceira pessoa em si que tenha me causado esse estranhamento, esse distanciamento. Foi realmente algo próprio da escrita da Rainbow. Mas, assim, ao mesmo tempo em que eu senti esse estranhamento, essa certa distância, eu também estava super curiosa pela história, porque eu fiquei, caramba, como isso pode estar acontecendo, né? Ou por que será que isso está acontecendo? As mesmas perguntas que a George fazia pra ela, eu também fazia como leitora. E eu queria muito entender tudo aquilo que estava acontecendo. Até que em certo momento me deu um estalo, eu pensei, deve ser tal coisa. E de fato era. Então, assim, eu não tive tanto a surpresa do nossa, é por isso que isso está acontecendo, porque eu consegui adivinhar antes, mas isso não interferiu em nada na minha leitura. Outra coisa que também desde o início funcionou muito bem pra mim foi como a Rainbow Rowell, ela quebra certas convenções, ela quebra tabus, como se ela tivesse assim um reforço de ideias que precisam ser desconstruídas. Então, no caso aqui, a George e o Neil, né? A George, a protagonista, o Neil, o marido dela.
Ele é o dono de casa, então foi ele que abriu mão do trabalho para que ela pudesse focar na carreira dela e ele ficou cuidando dos filhos, aliás, das filhas, administrando a casa. E então, assim, normalmente o que a gente vê é a mulher fazendo isso, porque infelizmente essa é meio que uma imposição ainda da sociedade. Então, é papel da mulher cuidar da casa, papel da mulher cuidar dos filhos e papel do homem suprir a família. E aqui ela inverte isso. E eu adorei que ela tenha feito isso, porque não é papel de nenhum dos dois, é papel de quem quiser. Funciona assim. E não tem problema algum se uma mulher quiser parar de trabalhar e cuidar dos próprios filhos, mas desde que ela queira fazer isso, e não porque só restou a ela fazer isso. É a mesma coisa para um homem. Se ele quiser ficar em casa e a mulher é que assumir, então, o papel de trabalhar fora de casa, ok, desde que isso seja um consenso entre o casal, que sejam escolhas deles, enfim, não é papel de um ou de outro, não é um que tem que fazer, o outro tem que fazer porque a sociedade falou que é assim. E não só nisso, ela tem várias coisas que ela coloca aqui no livro e que parece que vão fazendo um alô, as coisas não são desse jeito que dizem por aí. Então tem momentos até que alguém vai fazer alguma piada meio sexista, sei lá, e ela vira e fala, ah tá, a personagem fala, vai ser sexista agora? Então assim, ela vai chamando atenção para essas coisas, para que a gente vá prestando atenção nelas e talvez não venha a repetir isso, né? Então, ou então pense com aquilo com um pouco mais de reflexão, um pouco mais de cuidado, enfim. E tem várias outras coisas. A própria mãe dela também, ela já é casada há muitos anos com um homem que é muito mais novo que ela, então isso também eu acho que quebra convenções por aí, enfim. O livro é cheio disso, e não de uma maneira assim, na cara, sabe? Olha só, não é desse jeito. Não, ela vai colocando as coisas tão naturalmente, porque elas são naturais. A gente é que ainda insiste em achar que não é, né? Então, ela não faz isso de uma maneira pra mostrar. Ela simplesmente coloca e mostra porque as coisas são assim. E eu tirei muito chapéu pra ela por isso. E por fim, foi impossível eu não me encantar pela própria história, não me apaixonar pelos personagens e pela história entre eles. Então, você começa a ver a Georgie refletindo sobre o casamento, refletindo sobre as atitudes dela, chegando à conclusão de coisas assim que ela talvez ainda não tenha amadurecido, reconhecendo as coisas maravilhosas que o Neil faz por ela e tudo aquilo que ela pode ainda fazer, e a luta dela ali pelo casamento pra poder consertar as coisas que ela acredita que ela errou. E ela vendo realmente o casamento dela com essa ótica da valorização daquilo que ela tem. Isso eu achei incrível e totalmente emocionante mesmo. E sem contar a família dela, né? O amor que ela tem pelas filhas. Então, ela tem consciência de que por ela trabalhar fora, por ela ter na verdade, assim, sempre acho talvez priorizado mais a carreira e tal, ela acabou meio que se distanciando, mas isso não significa que ela não ame a família dela, que ela não tem uma necessidade enorme daquelas pessoas na vida dela, e vê-la valorizar isso e correr atrás disso é incrível. Então, assim, o livro me emocionou muito por esse ponto, porque ele realmente te faz pensar naquilo que realmente importa, te faz refletir sobre isso e te mostra isso de uma maneira leve, divertida, mas extremamente sensível e, como eu falei, emocionante. Então eu terminei o livro apaixonada pela história, apaixonada pelos personagens, apaixonada pela história entre eles, e pra variar eu terminei de ler dentro do trem, aí tive que segurar a emoção, porque realmente eu achei uma história muito, muito linda. E sem dúvida alguma eu indico muito pra vocês, caso vocês ainda não tenham lido. Se eu já tava curiosa pra ler Anexos, agora eu tô muito mais. E Eleanor in Park, vocês estão falando efusivamente pra mim, pra que eu leia. Eu já comentei que eu não tinha ainda muita vontade de ler, mas estou repensando aqui. E vamos ver se eu vou me render a ele também, a ele e a Fangirl. Mas enfim, caso vocês ainda não tenham lido, leiam Ligações, porque pelo menos pra mim valeu demais a pena. Foi isso então, espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês leram nesse mês. Beijos a todos, até o próximo vídeo.